E o laudo médico da Polícia Federal enviado ao ministro Alexandre de Moraes concluiu que Jair Bolsonaro não precisa ser transferido da unidade prisional para um hospital. Segundo a perícia, o ex-presidente pode permanecer na Papudinha, mas deve ter cuidados de saúde aprimorados. Vamos então a Brasília falar com o repórter José Matheus Santos, que tem os detalhes desse documento. José Matheus, boa noite. Já começo te perguntando como é que a defesa de Bolsonaro recebeu essa informação e se posicionou após esse resultado da perícia. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Marina, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota na tarde de hoje, após esse laudo vir a público por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado é o relator da execução penal do ex-presidente em razão da condenação no julgamento da trama golpista pela primeira turma do tribunal. Nesse comunicado, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que esclarece que o referido documento não conclui de forma expressa pela possibilidade de manutenção do ex-presidente no atual local de custódia onde Jair Bolsonaro está preso, o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, aqui em Brasília. Esse comunicado diz também que, abre aspas, o laudo se limita a registrar a inexistência de indicação de internação hospitalar imediata, consignando, contudo, que o quadro clínico descrito exige a observância rigorosa de medidas médicas e assistenciais específicas e que o próprio documento reconhece que a eventual ausência dessas medidas pode resultar em descompensação clínica súbita, com risco concreto de morte. Os advogados de Jair Bolsonaro também disseram que a avaliação técnica não está encerrada e que está pendente a apresentação do parecer médico indicado como o parecer do médico indicado como assistente técnico, que complementará a análise sobre a perspectiva da compatibilidade entre o estado de saúde de Bolsonaro e o regime de custódia atualmente imposto, que é o regime de prisão fechado que Jair Bolsonaro está submetido nesse momento. A Polícia Federal, nesse laudo, Marina, Celso e telespectadores, que foi divulgado pela corporação hoje, disse que Bolsonaro tem condições de continuar no 19º Batalhão da Polícia Militar na Papudinha, mas disse que são necessárias adaptações nas circunstâncias às quais Bolsonaro está submetido. A PF disse o seguinte, abre aspas, apesar do controle clínico e da disponibilidade de protocolos de pronta resposta para atendimento de urgência e emergência, é necessária a otimização dos tratamentos e das medidas preventivas por profissionais especializados, em decorrência do risco de complicações, principalmente eventos cardiovasculares. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República e também à defesa de Jair Bolsonaro esse laudo que foi feito pela Polícia Federal. Cada parte terá 5 dias para se manifestar sobre o assunto. Nesse laudo que foi divulgado pela PF, o ex-presidente disse que tem buscado equilíbrio por meio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também por meio da filha Laura, que é a filha mais nova de Bolsonaro, e também pela sua enteada. O relatório também disse que Bolsonaro tem tido acesso à academia de ginástica e também a um campo de futebol que fica ali no terreno do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Volto com vocês, Marina e Celso, no comando do Jornal do SBT News. José Matheus Santos, muito obrigada pelas suas informações. Celso, já vim aqui para o telão porque o José Matheus destacou, alguns trechos do documento, mas a gente também separou aqui no telão para mostrar, então, os destaques da conclusão da perícia médica do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um documento de 52 páginas, bastante detalhado. O laudo segue uma lista de quesitos pontuados pelos peritos. Então, vamos ver alguns desses pontos. O primeiro deles trata, portanto, da estrutura de saúde fornecida pelo complexo da Papuda. Ele diz que a estrutura de saúde não conta com ambulatório médico ou corpo de saúde próprio e que, em caso de urgência ou emergência, a rotina é o acionamento do SAMU, podendo ser acionado o helicóptero da Polícia Militar.
Esse documento ainda trata, né, da estrutura do complexo da Papuda sobre o atendimento ambulatorial e diz o seguinte: o atendimento ambulatorial, os custodiados são levados até o Centro de Internação e Reeducação do complexo da Papuda, localizado a cerca de 3 quilômetros de distância do batalhão, que é onde fica a cela do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, esse documento começa a tratar especificamente da saúde do ex-presidente. Sobre a possibilidade de um quadro de depressão, diz que não foi comprovado que o periciado apresenta a doença e tampouco o tratamento medicamentoso com escitalopram. Lembrando que no final do ano passado, os médicos do ex-presidente relataram para a imprensa durante uma coletiva que Bolsonaro faria o uso desse medicamento porque estava apresentando um quadro depressivo. Para a elaboração desse laudo, Bolsonaro foi submetido a uma série de exames que concluíram algumas comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, síndrome da apneia de sono, obesidade clínica, também aterosclerose sistêmica e doença do refluxo gastroesofágico, também queratose actínica e aderências abdominais. A gente lembra que Bolsonaro passou também por várias cirurgias no abdômen por conta daquela facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018. O texto diz ainda que tais comorbidades não ensejam, no momento, necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar. Então, depois de citar todas as comorbidades, diz que não é necessária a transferência para nenhum hospital. O documento também destaca que é necessário otimização dos tratamentos e das medidas preventivas por profissionais especializados e também, em decorrência, isso tudo, do risco de complicações, principalmente de eventos cardiovasculares. Outro ponto de destaque, os médicos da perícia identificaram aqui embaixo sinais e sintomas neurológicos que aumentam o risco potencial de novos episódios de queda e indicaram a necessidade de uma investigação diagnóstica, ou seja, que Bolsonaro passe por novos exames para identificar possíveis alterações neurológicas. Um pouco mais adiante, o documento destaca as orientações médicas. Então, são elas: o uso contínuo de CPAP, que é o aparelho usado para o tratamento da apneia obstrutiva do sono e ronco. Também a necessidade de dieta fracionada, controle rigoroso de pressão arterial, hidratação adequada, prevenção de broncoaspiração e acesso a exames laboratoriais e de exames periódicos. Nesse quesito, né, os peritos são questionados se essas necessidades são compatíveis com o ambiente carcerário. E a resposta dos responsáveis é que sim, ele tem, portanto, respaldo para ter acesso a todos esses quesitos. Outro questionamento feito: considerando o histórico recente de queda, com traumatismo crânioencefálico e confusão mental associada ao uso de medicamentos com ação central, o paciente apresenta risco aumentado de novos elementos semelhantes caso estejam em local sem observação contínua e sem pronta resposta médica? A resposta dos médicos foi sim, ou seja, existe risco para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro ponto muito importante: os peritos são questionados sobre a não observância das medidas médicas descritas. Pode acarretar risco de complicações graves, como pneumonia aspirativa, insuficiência respiratória, AVC, insuficiência renal, quedas com traumatismo craniano ou até mesmo morte súbita? E a resposta também é a mesma: sim. Por fim, o documento traz a resposta da perícia para a necessidade de monitoramento clínico diário, controle rigoroso da pressão arterial, hidratação, queda, administração regular de múltiplos fármacos, medicamentos, acesso rápido a exames laboratoriais e de imagem e possibilidade de atendimento médico imediato em intercorrências. E a perícia responde que sim, ele também tem acesso a todos esses pontos que são necessários, portanto, Celso, para os cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro.